Olá, muito bom dia para você. O movimento com atos antidemocráticos de bloqueios e interdições de rodovias no país perdeu a força. Há registro de trânsito parcialmente interditado em apenas 5 estados. Em Minas, não há nenhuma manifestação, mas estradas, mas conforme a Polícia Rodoviária Federal. No 30 Minutos desta sexta-feira, 4 de novembro, a gente vai mostrar mais ainda. Unipam marca a data do vestibular. São mais de 3.000 vagas em 27 cursos superiores. O Ministério Público de Minas Gerais denuncia 4 pessoas por ataques com drone a apoiadores de Lula em Uberlândia. Saiba como requerer seus direitos caso tenha prejuízos por conta de buracos nas estradas. Microchipagem de animais volta a ser discutida na Câmara em Patos de Minas. E vereador retira projeto que desobrigaria a medida no município. Tempo frio continua no final de semana na região. Tem mais informações e a gente mostra a partir de agora. No mês que vem acontece o vestibular do Unipam. São ofertadas mais de 3.000 vagas em 27 cursos. 11 de dezembro é a data do vestibular do Unipam. As provas serão aplicadas de 13 até às 18 horas. Desta vez, o processo seletivo será todo presencial. Nos 2 anos da pandemia, nós tínhamos opção também de fazê-lo online, mas agora nós vamos retomar a presencialidade plena aqui no nosso campus na Rua Major Gotti, e a prova segue os moldes dos anos anteriores. É muito importante que a pessoa acesse vestibular.unipam.edu.br. Lá ela vai encontrar o edital do processo seletivo vestibular, leia o edital com muita atenção, lá estão todas as informações necessárias. Claro que tendo dúvida, é só fazer contato com a instituição. A prova segue os moldes dos anos anteriores, o programa oficial, do ensino médio brasileiro. Lá também no site você encontra provas dos anos anteriores para treinar, para saber como é que é a estrutura da prova e vir para o processo seletivo com muita tranquilidade. As inscrições para o vestibular podem ser feitas pelo site do Unipam até 7 de dezembro. E de 5 a 9 de dezembro também poderão ser feitas na Secretaria do Centro Universitário. A taxa é de R$ 90. São 3.033 vagas distribuídas em 27 cursos. Nos últimos anos, os mais procurados foram Medicina, Agronomia, Psicologia e Medicina Veterinária. Quanto mais preparada a pessoa está, com mais tranquilidade ela faz a prova, melhor é o resultado dela e ela pode estar estudando conosco no próximo ano. Ninguém acertou os números da Mega Sena sorteados nesta quinta-feira. Foram 1, 3, 24, 37, 51 e 56. O prêmio está acumulado em 55 milhões de reais e o próximo sorteio será neste sábado às 8 da noite. As apostas podem ser feitas até 1 hora antes e o valor do bilhete custa apenas, o bilhete simples, custa apenas R$ 4,50. Em instantes, aqui no 30 Minutos, o vereador retira projeto que tornaria a microchipagem facultativa em Patos de Minas. O Ministério Público denuncia 4 pessoas por ataque com drone a apoiadores de Lula em Uberlândia e os atos antidemocráticos de bloqueios e interdição de rodovias que perderam força. Em Minas, não há manifestações em estradas. Perderam forças as manifestações nas rodovias do país. Pelo último balanço da Polícia Rodoviária Federal, há interdição de estradas com o trânsito parcialmente impedido em estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará e Roraima. Não há registros de bloqueios, apenas manifestações. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra 4 pessoas acusadas de usarem drone para jogar resíduos agrotóxicos em pessoas que participavam de um evento político em apoio ao candidato Lula no dia 15 de agosto em Uberlândia. Segundo o Ministério Público, a substância que atingiu 28 pessoas possuía cheiro forte e fétido e provocou coceira, vômito e náuseas. As 4 pessoas foram denunciadas por expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente, além de associação criminosa, corrupção de menores e levantar drones numa área não permitida na legislação. O Ministério Público pediu à Justiça que os denunciados apresentem resposta à acusação e que seja aplicado um valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais causados pela infração. A obrigatoriedade da microchipagem de animais vem sendo discutida há meses em Patos de Minas. Nesta quinta-feira, o assunto voltou à pauta dos vereadores, mas continua sem definição.
O vereador William de Campos retirou o projeto de lei que tornaria a microchipagem facultativa. Munidos de cartazes, integrantes das zoonoses e da causa ambiental de Patos de Minas preencheram a galeria da Câmara Municipal para reivindicar a lei que há meses tramita no intuito de desobrigar a microchipagem de animais domésticos no município. O tema foi tratado durante a tribuna livre da reunião ordinária. A partir do momento que se torna obrigatória, nós temos mecanismos de coibir os maus tratos, quando a gente encontrar, um animal em situação de maus tratos, quando a gente encontrar animais abandonados, animais em outras situações de vulnerabilidade. O decreto em vigor que obriga a microchipagem, firmado pelo Executivo Municipal, irá punir os proprietários de animais domésticos com uma multa no valor de R$ 259,25, caso eles não sejam microchipados até o fim do ano. Nós queremos aumentar esse prazo. Hoje ele está definido como 6 meses, iniciou em maio de 2022, mas o município propõe uma dilação do prazo para 24 meses, para que a gente possa encontrar mecanismos de atender o maior número de pessoas microchipando de forma gratuita. Coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, Geise Soares, afirma que um dos motivos para a polêmica envolvendo a obrigatoriedade da microchipagem é o não entendimento por parte de alguns parlamentares. Nesse momento, no Brasil, a microchipagem ela é obrigatória a nível federal, estadual e também no nosso estatuto a nível municipal. Nós já temos garantido no Estatuto de Defesa e Proteção dos Animais a microchipagem como obrigatória. A população ficou toda apavorada, Uai, peraí, tem que pagar 150, eu tenho vários cães, começou a soltar cachorro na rua, e aí veio a intenção de fazer essa emenda no projeto de lei, que já existe aqui na casa, tornando não obrigatório a microchipagem. O vereador William de Campos é autor do projeto de lei número 5.509 de 2022, que iria desobrigar a microchipagem de animais domésticos em Patos de Minas. Após uma audiência pública realizada pelo vereador Daniel Gomes no dia 26 de agosto e com debate de Geise na tribuna, William decidiu retirar o projeto de pauta. Eu acho que a emenda só vai beneficiar, infelizmente, as pessoas que já pensa em fazer maldade com o cachorro, porque se ela não quer microchipar é porque ela não quer ter um transtorno com o cachorro. Então a chance dessas pessoas soltar esses animais de volta na rua é muito grande. Um dos principais embates da discussão seria o valor da microchipagem, que, de acordo com o Geise Soares, flutua entre R$ 25 a R$ 90 nas clínicas veterinárias. O município ele não pode regulamentar preços, ele não pode taxar, fixar preços pelos trabalhos prestados pelas clínicas particulares. Mas nós podemos sim orientar essas clínicas, porque trabalham na vigilância, nós temos também os monitoramentos também da questão sanitária desses estabelecimentos, informá-los que existem no mercado microchips que atendam todos os padrões preconizados pelas ISOs e pelo Ministério da Saúde, com preço muito mais em conta, muito mais favorável, e que eles podem, ao longo, ao adquirir um microchip com valor mais baixo, prestar esse serviço para a população economicamente viável, também com baixo custo. Já aqui no 30 Minutos, tempo frio continua no final de semana na região. Mesmo com situação controlada, pesquisas de monitoramento sobre novas variantes e subvariantes de Covid são constantes. Mesmo sem pandemia, vigilância total com relação às novas formas de casos da Covid-19. De acordo com o pesquisador da Fiocruz, a situação no país continua controlada e não dá para saber se outra onda poderá nos afetar. Mesmo em uma situação sob controle, o monitoramento não apenas de casos, mas de novas variantes e subvariantes de Covid-19 é preocupação constante. A melhor forma que a gente faz para prever essa nova próxima onda, a gente faz um monitoramento genômico, Então, a Fiocruz ela tem uma rede de vigilância genômica, então todos os estados do país a gente tem um sequenciamento ativo semanal ou quinzenal, em que a gente sequencia amostras aleatórias da população para ver se tem alguma variante que aparece e que está se expandindo.
e aí a gente faz a vigilância em cima disso. Então a gente já observou algumas novas variantes surgindo, como uma recombinante chamada de XAG, que apareceu no Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, Paraná e no estado de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte a gente identificou algumas, mas a gente viu que ela não se expandia exponencialmente. A gente faz essa vigilância e quando tiver a emergência de alguma variante, vai todo mundo ficar sabendo. O pesquisador da Fiocruz afirma que não é possível prever se ou quando poderá ter uma nova onda de Covid-19. O que dá para afirmar com certeza é a importância da vacina para nos proteger do vírus. É difícil a gente prever se vai ter uma nova onda, até mesmo porque essas ondas são principalmente guiadas pela emergência de novas variantes, né? Então a gente teve aquele primeiro coronavírus que apareceu em 2020, aí a gente estava saindo do pico dele, e aí apareceu a variante Gama, que é a P1, e aí ela aumentou muito o número de casos, e aí ela já emendou com uma onda de Delta, né? Que aí quando uma estava diminuindo, a outra estava ocupando espaço. E aí quando a gente já estava se estabilizando, veio uma onda gigantesca, né? Um pico muito alto de Ômicron, que foi no fim de 2021 e janeiro de 2022 agora. As ondas principais, elas são orientadas pela emergência de novas variantes. E não dá para a gente prever quando que vai aparecer uma nova variante. O importante é que com a população vacinada, a gente não tem muitos casos graves e hospitalizações e mortes, né? Então já é uma tranquilidade. Vamos falar do tempo? As temperaturas baixas em plena primavera, que continuam no final de semana na região, são por conta da massa de ar frio polar. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. O frio é mesmo atípico para essa época do ano. A queda brusca de temperatura se deve a uma frente fria seguida de uma forte massa de ar polar, segundo o IMET. O calor só volta a partir da semana que vem. Apesar do céu com muitas nuvens a nublado, no final de semana não deve chover no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, a máxima prevista para esta sexta é de 24 graus. Amanhã a temperatura varia de 12 a 25 graus. Mesma previsão para a Lagoa Formosa. No sábado, em Rio Paranaíba, a temperatura varia de 11 a 25 graus. Em Lagoa Grande, de 16 a 27. Em Patrocínio, de 12 a 26. E em Coromandel, de 13 a 27 graus, a previsão para este sábado. Tem mais um 30 Minutos e na volta do intervalo a gente fala como requerer os seus direitos caso tenha prejuízos por conta de buracos nas estradas. A reclamação da quantidade de buracos na BR-365 entre Patos de Minas e Uberlândia é geral. Em caso de acidentes, perdas e danos, você sabia que tem direito de ressarcimento? Então confira aí. Em muitos trechos da BR-365, a reclamação é uma só: os buracos. As pessoas já se acostumaram com um grande número de motoristas que acabam ficando no meio do caminho, com o pneu cortado por causa dos buracos ou peças que quebram devido às trepidações. Buraco aí, vou te falar, se cair dentro aí, capota. Muito ruim, tá péssimo mesmo essa rodovia 365. É uma vergonha, né? Precisando demais de arrumar, mas não arruma. Você passa aí, você vai lá e tapa um buraco, no outro dia tem outro. O trecho pior seria Patos até Uberlândia, que é o que a gente mais roda. Tem bastante buraco, todo dia na ida, na volta você vê carro parado trocando pneu, até caminhoneta, que o pneu é maior, corta, tá muito perigoso mesmo. Tem, muitos carros de pneu estourado, né? Até os próprios caminhões também estouram pneu. Perde pneu, perde pedaço do carro. Em algumas situações, a rodovia acaba tirando a vida e deixando muitos feridos. De acordo com essa advogada, o responsável pela rodovia é obrigado a indenizar as vítimas pelos transtornos causados. É importante a gente ressaltar que em casos de buraco na pista, a gente vai trabalhar diante da responsabilidade objetiva do Estado. Então, eventualmente, um acidente que ocorra, porque bruscamente a pessoa precisou desviar de um buraco, caso ela consiga fazer prova que a dinâmica do
acidente aconteceu em virtude do buraco, o responsável é o ente estatal, né? Que seja uma autarquia, que seja um município propriamente dito, ou estadual, ou em âmbito federal, de acordo com o responsável pela via. Em casos onde as vítimas ficam feridas ou traumatizadas, a justiça também poderá ser acionada. Na verdade, a pessoa tem que entrar com a ação de reparação de dano. Nessa mesma ação, ela vai receber tanto o que ela gastou efetivamente, que é o que nós chamamos de dano moral, o que ela deixou de ganhar, e caso isso traga um abalo sentimental, as características reais do dano moral, ela vai ser indenizada moralmente. Caso, em virtude do buraco na pista, decorrer um acidente que gerou o óbito, com certeza a gente vai estar diante de um dano moral, Basta que a parte se guarneça de todas as provas, com boletim de ocorrência, uma perícia no local, eventualmente alguma testemunha, que presenciou a dinâmica do acidente, é possível essa indenização, sim. Ainda de acordo com a advogada, tanto o Estado quanto o município, ou até mesmo a administradora da rodovia, é obrigada a manter as vias em condições de rodagem. É importante lembrar que a justiça só deve ser acionada caso haja plausibilidade no caso. Esses acidentes que realmente geram uma incapacidade temporária para o trabalho, que eventualmente alguma lesão permanente ou eventualmente morte, ou um dano para o veículo muito representativo, a pessoa deve com certeza procurar um advogado da sua confiança e ingressar com uma ação para que ela tenha seus direitos assegurados. E essa é a informação que não chega para todo mundo, nem todo mundo sabe desse direito que tem em caso de incidente nas estradas por causa de buracos. O 30 Minutos volta na segunda-feira.